Graça e paz, amados. É com grande prazer e alegria que estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E é óbvio que é pela graça de Deus que podemos estar aqui, pois Ele é quem nos capacita e nos dá saúde e vida para prosseguir. Como diz no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 5, sem Ele nada podemos fazer. E hoje estamos com o tema Somente na unidade com Cristo e de Cristo, a presença de Deus será eternizada em nós. E como base para a nossa meditação, estaremos analisando no livro de João, o capítulo 17, nos versículos 20 a 24, que diz assim: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amados, este é um assunto muito importante, pois nós sabemos que através da unidade nós estaremos verdadeiramente agradando a Deus e alegrando ao seu coração, e a partir desta questão nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Assim como no Salmo 133, que é dito que a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos é que traz vida, bênção por toda a eternidade. Então, é simples compreender que quando há unidade no corpo, quando há unidade entre as pessoas, num mesmo objetivo, num mesmo propósito, tudo, com certeza, está trabalhando, está principiando o êxito, o sucesso, a eficácia. E na questão da unidade em Cristo, está à disposição para o nosso sucesso. Está à disposição para que tudo transcorra em nossa vida da forma como Deus quer. Desta forma, nós precisamos combater o bom combate pela fé, não permitindo jamais que nada e ninguém, que as instituições denominacionais, que são muitas forjadas pelos homens, separe aos que foram unificados, unidos em Deus pela única e real instituição que subsistirá na eternidade, a igreja espiritual que Deus instituiu por meio de Cristo Jesus, com Ele, por Ele e para Ele eternamente. Em 1 Coríntios 1, no versículo 2, está escrito assim: A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós sabemos que hoje há milhares de pessoas que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos estão unidos em um mesmo corpo. E isto não identificando instituições visíveis, mas sim a única instituição invisível, a igreja espiritual de Jesus Cristo nesse mundo. E todos aqueles, amados, que por um motivo ou outro, voluntária ou involuntariamente, com consciência ou por negligência, fazem divisão entre irmãos, não são e nem serão membros do corpo de Cristo. Óbvio que sempre na observância das doutrinas fundamentais determinadas pelo seu fundador, que é também o fundamento do qual toda a obra deve ser por estes construída, Jesus Cristo. Paulo nos ensina sobre isto. Ele exorta a todos nós em sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que está escrito assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amados, João Batista anunciou que ele não era o Messias. E ele disse que ele batizava aqueles que se arrependiam com água, mas que o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele viria sim para nos batizar não só com água, mas no Espírito Santo e também no fogo. Nós vemos aqui, amados, que é compreensível e podemos aqui sim avaliar e conjecturar que nós seremos colocados à prova pelo fogo. E se nós passarmos pelo fogo, então com certeza nós receberemos galardão e também seremos salvos. Nós vemos aqui que se não passarmos pelo fogo, amados, nós seremos destruídos. E o que nos destrói, conforme aqui o texto, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nós sabemos que as nossas atitudes é que nos destroem. Nós, conforme as nossas escolhas e as nossas decisões, enquanto estamos nesse mundo, nós decidimos a sentença sobre nós. Nós decidimos o que acontecerá realmente no final de tudo conosco, pois são as nossas escolhas que decidem sobre o nosso destino final. Então que nós possamos estar pensando sobre isto, amados. E uma das coisas do qual devemos pensar, verdadeiramente, do qual estamos aqui conversando, argumentando com bases bíblicas, é a unidade em Cristo Jesus. Amados, muitos perguntam, quais seriam esses princípios a serem praticados pelo corpo de Cristo nesse mundo? E a Bíblia deixa bem explícito para nós nas Escrituras Sagradas, onde estas divisões, amados, ocorriam devido à distorção de muitos que, por não compreender o que Jesus fez naquela cruz, impunham rituais que não mais eram necessários para aqueles que passavam a crer em Jesus Cristo. E se analisarmos hoje a nossa geração, acredito que hoje não seja diferente. Por isso a Bíblia nos ensina e nos esclarece de uma vez por todas o que nos é necessário para que passemos a ser um com todo o corpo de Cristo, para que passemos a ser verdadeiramente membros de um só corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça deste corpo. Veja bem o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 33. E creio que, se os irmãos, se os amigos e quem estiver ouvindo esta reflexão atentarem, prestarem atenção e examinarem, não será necessário mais argumento algum, pois eu creio que, por si só, a Bíblia nos esclarece de uma vez por todas esta situação de unidade e o que é necessário para que nos mantenhamos unidos em Cristo, independente de estarmos separados física e geograficamente. Está escrito assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos.
Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Amados, nós vemos aqui que a exortação do próprio Espírito Santo a todos nós é abster-se da prostituição com ídolos, da comida sacrificada a ídolos e qualquer outra atitude que façamos em relação a ídolos, do sangue, porque do sangue provém a vida, sangue é vida, da carne de animais estrangulados, como em outras versões, sufocados, e da imoralidade sexual, ou seja, da fornicação,
e do adultério. Fornicação, quando se faz sexo antes do casamento, e adultério, quando se pratica o sexo fora do casamento. Porque o sexo dentro do casamento não é pecado, mas sim é obediência, é comunhão com o seu cônjuge e também com Deus. Porque o sexo foi criado por Deus para aqueles que são casados desfrutarem dessa bênção, desfrutarem de todos os benefícios que isso pode trazer a ambos os cônjuges. E desta forma, que fazendo isso, vocês farão bem e vocês irão bem. Então, amados, vemos aqui que nada mais é imposto a nós, a não ser estas coisas, para que possamos ir bem, para que possamos estar vivendo em unidade com Cristo e com os irmãos no corpo de Cristo, para que então as bênçãos do Senhor, através dessa unidade, nos persigam e também caiam sobre nós, porque estamos, na verdade, fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Nós precisamos ter esta consciência, amados, de que somente na unidade com Cristo e de Cristo, a presença de Deus será eternizada em nós. Que possamos, amados, estar ouvindo a voz do Espírito em relação a esta simples, modesta e breve reflexão, mas que tenhamos no coração o desejo de aprendermos com Cristo, de aprendermos com o seu Espírito Santo, de ouvir a voz do seu Espírito Santo, que clama a nós por unidade, para que venhamos a obedecer os ensinamentos de Cristo, aquilo que Ele deixou para nós como regra, como base, para que possamos verdadeiramente estruturar a Ele um prédio espiritual, um templo espiritual, pelo qual Ele possa e tenha grande prazer em habitar, em administrar, em ser o cabeça. Amados, espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo nos guie em unidade, hoje e sempre, até a glória eterna que está por nos resgatar completamente, consumar verdadeiramente toda a obra de redenção, de salvação que está em Cristo Jesus. Amados, eu oro desta forma, para que nós possamos, em tempo, compreender o quão importante é estarmos unidos em Cristo, com Cristo e para Cristo. E oro também para que possamos, em breve, voltar a uma nova reflexão, dirigida, inspirada pelo Espírito Santo, para que possamos estar aqui trazendo mais uma reflexão em momentos na eternidade. E quero aqui deixar o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.